moda, né? Eu não sei se dá para chamar isso de moda. O que aconteceu com este livro aqui? Não sei se vocês conhecem, eu até mencionei esse livro aqui, ó. A Alma de Todo Apostolado. Esse livro aqui é espetacular. Qual que é a base? Vamos falar a base do livro, porque ele é um livro de orientação e de meditação. Ele vai ensinar não só nós leigos, mas ele tem uma parte toda para os padres. Mas a Alma de Todo Apostolado está mais preocupada em trabalhar o quê? A espiritualidade dos cristãos na igreja, para que eles lembrem que não basta ter só a ação, mas que esta ação precisa estar resguardada de muita oração. E aí ele dá um exemplo, que eu até comento no canal, tem 2 vídeos lá, que ele comenta de uma igreja onde tinha tudo. Ele fala até de grupo de ginástica. que eles tinham tudo. Tinha banda, tinha teatro, tinha música, igreja reformada, e estava vazio. A igreja estava vazia. Aí ele comenta de um outro local, uma comunidade um pouco menor, mas que, apesar de estar faltando reforma em alguns salões, a igreja estava cheia. E qual que era a diferença? Ele falou assim, o problema não é que tem estrutura ou não tem estrutura. O problema é que tem oração e não tem oração. Eu estou resumindo, ele usa palavras muito melhores mesmo. Uhum. Por quê? Porque ele diz que a vida interior tem que vir antes da vida prática. Sim. Porque quem vai fazer a ação é Deus, não são os nossos planos, os nossos. É lógico que ele fala assim, não é para não planejar, é para ter um planejamento, é para ter um cronograma, pode-se fazer a reforma da igreja, pode-se pensar numa estruturação, ele fala de estruturação da música, mas ele fala assim, de nada isso vai adiantar se não está movido pela oração. E aí ele não fala pouca oração, né? Porque quando você fala isso, o pessoal confunde e acha, não, mas nós estamos rezando. Não, nós estamos rezando pouco. Ele está falando de muita oração. Oração pessoal de todos os fiéis, quer dizer, os fiéis não estão indo lá, né? Os fiéis que são os participantes do grupo, né? Eles não estão indo lá de bobeira, eles estão indo lá de modo sério, né? Efetivo. Então eles sabem o que estão fazendo ali, que é um encontro com Deus, mais do que ter um encontro com o irmão. E aí o que ele fala? Ele fala do que ele chama de heresia. Como é que ele fala? Vou pegar aqui. Ele dá um nome até muito sério, chama de, se eu não me engano, é heresia da atividade. Repete o nome do livro para o pessoal que entrou agora, Léo. A Alma de Todo Apostolado. E aí eu vou contar uma história engraçada desse livro. Essa capa é a capa da editora Art Press. Mas, neste mês de janeiro, vocês têm 4 opções diferentes. Por quê? Antes de eu continuar falando do livro. Porque o que aconteceu? O pessoal está batendo cabeça aí. 2 editoras lançaram o livro com capa, né, com divulgação e tudo mais, que é a editora Cultor de Livros, lançou a Alma de Todo Apostolado, e a Eclese. Não é o mesmo livro. Quer dizer, é o mesmo livro, mas não é. É o livro lançado pela Eclese, é o livro lançado pela Cultor. A Cultor não está vendendo o livro da Eclese, nem a Eclese vendendo o livro da Cultor. Estão as duas vendendo. Cada um com uma capa diferente. E aí, o que aconteceu também? Agora tá muito em voga os clubes do livro, né? Certo. Os clubes do livro. E aí, o Centro Dom Bosco está anunciando o livro desse mês. Quer dizer, o livro do mês que vem, né? Vai sair no mês que vem e agora eles divulgam para as pessoas assinarem. Aí sai no mês de fevereiro o 3º livro. O primeiro livro... Quando você fala clube do livro, é naquele esquema da Biblioteca Católica? Exato. Mas não a Biblioteca Católica. Quem conhece a minha Biblioteca Católica, existem outros, né? Existe, por exemplo, a Caritatem, e agora tem o Clube Centro Dom Bosco.
E tanto o Clube de Leitura Caritatem quanto o Centro Dom Bosco estão anunciando o mesmo livro. Com capas diferentes também, né? Porque o Centro Dom Bosco tem uma capinha preta, todo arrumadinho, só que com uma cor azul agora, porque a primeira foi uma corzinha verde, né? Porque eles vão dividindo. Eles dividiram em catequese, aí veio história e agora vai ser apologética. E nesse apologética, eles estão lançando a Alma de Todo Apostolado. E a Caritatem também está lançando a Alma de Todo Apostolado. Então estão batendo cabeça aí. Porque são 4 lançamentos do mesmo livro, várias opções para a mesma coisa, né? A Fernanda colocou opção, né? Então várias opções. Então a pessoa escolhe e compra mais. É um livro que eu indico. Ah, legal, legal. É a heresia da atividade, né? Por quê? Quer ver? Qual é um dos problemas que a gente acaba passando, né? É porque hoje a gente tem obra sem fé. É o que o Papa Francisco falava da igreja virar ONG. Então esse é um problema. Então o pessoal vai só pelo ativismo e não pela atividade em si. Será que eu caí ou você caiu? Vamos lá. Então ele coloca assim, ó. Assim que o Renato entrar, mas vocês vão acompanhando, tá? Olha isso. Ele coloca no segundo capítulo, ele tem no segundo capítulo, na terceira parte. A base, o fim e os meios de uma obra devem estar impregnados de vida interior. Essa é a terceira parte. E aí ele coloca: falamos das obras que merecem tal nome, porque algumas nos nossos dias mais parecem empresas organizadas, sob o rótulo da piedade, para granjear os aplausos do público. Olha isso. Se vocês conhecem locais, igrejas assim, é assim que é. Tá me ouvindo? Agora Ele já começa. Então, beleza. Ele fala aqui, ó, falamos das obras que merecem tal nome, porque algumas, nos nossos dias, mais parecem empresas organizadas, sob o rótulo da piedade, para granjear os aplausos do público. Outras há que têm fins e meios irrepreensíveis, mas, apesar de grandes esforços, os resultados são nulos, ou pouco menos, porque os seus responsáveis têm pouca fé no poder da vida sobrenatural sobre as almas. Ou seja, acaba fazendo muita coisa, tem um cronograma gigantesco de 700 mil atividades para fazer, coloca aquele calendário assim, que os leigos nem aguentam. Né? Não dá para ir em tudo isso daí, porque tem 3, 4 coisas no mesmo dia, e aí... Esquece de rezar. Esquece de rezar. O principal. E aí é porque não tem fé, é só ativismo. E esse é o problema. Para definir o que deve ser uma obra, cedo a palavra a um homem que ilustrou uma região inteira com seu apostolado, e relembra a lição que dele recebi logo no início do meu ministério sacerdotal. Procurava então fundar um patronato para rapazes. Depois de ter visitado os círculos católicos de Paris e de outras cidades francesas, obras de deve ser Valdebois, tá? Eu não sei francês, mas não deve ser Valdebois. Fui estudar em Marsella as obras para a juventude fundadas pelo Santo Padre Lallemand. Esse padre é bem comentado, viu? Nos livros que eu tô lendo, né? Padre Lallemand, com 2 L's. Lallemand, com T mudo. Os padres tudo comentam. Eu tô lendo esse livro aqui agora, ó. Os Graus da Oração, do padre Juan Arintero. Os Graus da Oração. E os principais fenômenos que os acompanham, da editora Eclésia. E aí, esse padre é mencionado. Assim como ele é mencionado também no o Grande Desconhecido, que é o que fala do Espírito Santo. Né? O Antônio Royo Marim também menciona ele. Você vê nas situações assim, padre do alemão. Então você vê que é um homem de Deus mesmo, porque esses padres dominicanos
Os nomes são bons, viu? Aí ele fala assim... Eu tenho Diga. esse aqui. Eu tenho esse aqui. Que eu preciso terminar ali. Teologia da Perfeição Cristã. Esse é o espanhol, né? Você tem o outro em português também. E a versão em português então, também. Aí veja o que o padre Lalemã vai contar, né? E que estava junto do venerável cônego Timon Davi. Apraz de recordar-me a intensa comoção do meu coração de jovem sacerdote ao escutar as palavras deste último. Banda de música. Gente, isso aqui é final de século XIX, começo do século XX. Tá? Não é atual isso aqui. Esse livro é do começo do século XX. Esse livro foi elogiado pelo Papa pelo Papa Bento XV. Não é o Bento XVI, Bento XV elogiou esse 1800, livro. Então, não é? Bento XV não é 1800? Final de 1800? Não. Então, final de 1800, começo de 1900. É. Esse livro é de 1907. Vamos fechar? 1907 esse livro. Esse livro saiu em 1907. É que eu tenho ele aqui, a data, 1907. Em 1901 ele desencadeia na França, tal, porque tem toda a historinha dele aqui, né? Mas ele já tinha escrito e falado algumas coisas sobre isso. E aí em 1907 é o livro. E aí ele é publicado em 1907 e retocado até 1917. Quer dizer, ele termina de escrever em 1907, vai escrevendo até 1917, mas ele tem aí as bênçãos do Papa Bento XV. Então ele começa a falar: banda de música, teatro, projeções, ginástica, jogos, etc. Nada disso censuro. Prestem atenção, ele não está censurando. A princípio, eu também julgava indispensáveis esses meios, mas afinal não passam de muletas, utilizadas à falta de melhor. Quanto mais avanço, tanto mais os meus fins e meios se sobrenaturalizam, porque vejo claramente que as obras fundadas sobre coisas humanas estão destinadas a perecer, e que a providência só abençoa as obras que, pela prática da vida interior, aproximam verdadeiramente os homens de Deus. Então os grupos precisam voltar a rezar e rezar muito. Você que tem aí teu grupo, reze. Vai rezar. Assim, aí aquelas minhas ideias lá de fazer uma maratona, de a gente montar um clube de maratona, eu também estava de acordo, só tinha que rezar, né? O retiro, a maratona, o retiro do navio, tudo estava de acordo. Sim. Só faltou rezar. As atividades, o problema não são as atividades, o problema é você usar só na ideia de que, assim, eu vou atrair pessoas como um chamariz. Uhum. Ok, aí tu vai pôr música boa, você vai pôr a melhor banda, você vai fazer reforma, vai fazer isso, aquilo, mas não vai ter o mesmo impacto que tem quando as pessoas estão em oração, porque é a vida interior que precisa. E aqui no livro ele faz alguns questionamentos. Antes dele começar a desenvolver, vamos dizer assim, uma teologia ou uma discussão, ele começa fazendo perguntas. Se vale a pena, se isso é realmente correto, se a vida interior não é uma desculpa, não é uma preguiça para não fazer as atividades. Ele fala, não, porque a gente pode, né, situando, indo até mais longe do que a obra, falando de um outro caso, seria o mesmo que a gente falar, por exemplo, de Santo Tomás de Aquino. Né, quem leu a biografia de Santo Tomás de Aquino, o pessoal pensa que ele só estudava, e está muito enganado, porque ele tinha uma vida interior muito intensa. Sim. Né, a ponto de, ao ter dúvida, não consigo saber o que é, ele ia para o sacrário, rezava por muito tempo, né, ficava na capela, e enquanto não tivesse uma resposta, ele não descansava, né, e ficava rezando. Comenta-se, né, não sei se é historinha ou história de verdade, de que ele enfiou a cabeça no sacrário para iluminá-lo. Essa história eu não conheço. Eu não sei se é uma lenda, porque o pessoal comenta, mas diz que ele colocou a cabeça no sacrário, né, para Deus iluminar, porque ele não estava conseguindo chegar numa resposta.
Então isso é importantíssimo. E isso tem uma outra coisa a ver também, né? Que eu tava assistindo um vídeo de quem? Esqueci qual é o padre que eu estava vendo essa semana no YouTube, falando sobre a vida de Santo Agostinho. Está no livro Confissões. Livro Confissões? Acho que não. Não, no livro Confissões. Qual que é o livro Confissões, né, que o Padre Paulo fala nos áudios da santidade, lá da engenharia da santidade? É do livro Confissões? Sim, então, ele conta a conversão dele. Então, porque daí o que acontece? Eu preciso me aprofundar aí. Eu fiquei com essa dúvida porque quando a gente começa a ouvir das pessoas de forma geral, a gente ouve falar que Santa Mônica rezou durante 19, 20 anos pela conversão do filho Agostinho. Uhum. Só que da maneira como as pessoas contam, agora eu preciso me aprofundar nisso. Da maneira como as pessoas contam, dá a impressão que o Santo Agostinho era um perdido. Mas ele não era perdido. Ele estava buscando, nesses 19 anos, ele vivia um ciclo de queda, questionamento, adoração. Ele rezava, ele vamos dizer assim, ele entendeu o que ele entendeu. Vamos dizer, ele não estava convertido totalmente porque ele não tinha conseguido se libertar do pecado, dos pecados que ele vivia, né? Só que não, mas ele não acreditava, né? Não, mas ele estava na busca. Esse é o ponto. Não, ele estava na busca da verdade. A diferença de Santo Agostinho para nós é essa. Por exemplo, a nossa conversão, ela é assim. É a musiquinha lá. Eu era um bêbado, vivia drogado, hoje estou curado e encontrei Jesus. Então, é isso. Agora, a conversão de Santo Agostinho é outra. Ele caiu no pecado, ele realmente não acreditava no que a mamãe dele falava, mas ele queria ser retor, né? Queria ser um homem da oratória, quase um jornalista, né? Podemos dizer isso, algo próximo de um político, uma pessoa que faz grandes estudos. Que ele estudava Cícero, né? Que ele buscava, ele queria ser como Cícero. Uhum. E tem que lembrar que ele entra para algumas seitas, ele vai enveredando pelos caminhos aí. Aí ele descobre que o retorno é importante, é legal ser filósofo. Então ele envereda pelo caminho da filosofia. E do caminho da filosofia, ele começa a ouvir as pregações da igreja e se converte. Que aí ele descobre que essas pregações eram a mesma coisa que a mãe dele falava lá quando ele era pequeno. Né? Então, mas ele não acreditava, hein? Ele não acreditava. Não. Então, foi essa. Não, tanto que ele não. Então, nessa dúvida que eu fiquei, falei assim, peraí, assim, tudo que eu tô ouvindo ficou meio esquisito, porque assim, eu ouvi lá, entendi o que o Padre Paulo estava dizendo lá no vídeo lá da Engenharia de Santidade. Nesse vídeo, a história elas se alinham, só que a impressão que dá quando se fala sobre Santo Agostinho que ele é um totalmente devasso, perdido. Ele até deveria ser, deveria ser. Só que assim, mas ao mesmo tempo, eu acho que essa foi a minha confusão. Ele estava na busca da verdade. Sim. Mesmo no meio de toda a confusão, ele estava indo buscar a verdade. Eu acho que isso é que é o que ficou, que é o grande negócio, né? Uhum. E aí ele encontra essa verdade. Ele encontra. Ele começa a ser tocado. Então a conversão dele é diferente, porque não é que ele não teve pecado, ele teve relacionamento fora. Ele nem chegou a casar, né? Não foi casado. Ele amaziou. Ele teve filho. E o filho dele depois foi padre. Né? E depois eles escreveram um livro junto para falar de educação. Que é o De Magistro. Eu tenho esse livro aqui. Eu comprei porque é por causa da faculdade. De Magistro. Eu tenho ele em PDF. Uhum. Eu tenho PDF. Então, o De Magistro. Pessoal da pedagogia, pessoal que dá aula, é um livro importante. Legal. Ele e o De Magister do
Tomás de Aquino. Então, o livro que eu comprei, vem os dois. Vem o texto de Santo Agostinho com o filho dele, e vem depois o texto de Santo Tomás. É bem legal. Então, esse livro aqui eu indico. E aí tem todas essas 50 mil opções aí. O pessoal que quiser ser sócio da Caritatem, do Centro Dom Bosco, né, que são as assinaturas, Clube do Livro igual à minha Biblioteca Católica. E tem os dois, né, tanto a Eclese quanto a Cultor de Livros estão lançando também. Então tem 4 opções para o mesmo livro, que já não é mais essa capa aqui. Eu acho essa capa maravilhosa. Alma de todo apostolado. E fica a minha indicação, porque ele fala da vida interior e depois ele dá orientações. Esse Vitor Hugo